Oi, tudo bem? Eu me chamo Leonardo Fleming e quero contar uma história. Eu, por muito tempo, eu não era, nunca fui o melhor, um dos melhores. Eu sempre era o último da sala de aula. Os 10 que eu tirei na minha vida, na maioria foi por causa que eu tirei colando, eu colava dos alunos. Muitas vezes eu escutei pessoas falando que eu nunca ia conseguir trabalhar, que eu nunca ia ter um trabalho bom, que eu nunca ia conseguir aprender a escrever meu nome direito, porque eu escrevi o meu nome pela primeira vez na sétima série. E também não foi da melhor forma possível. Errava palavras comuns no dia a dia, palavras que as pessoas aprendiam na infância ainda. E eu sempre tive muito medo de escrever um relatório, escrever algo mais complexo, por causa de algumas dificuldades de não entender o som direito na sala de aula. Na sala de aula eu não conseguia entender o que o professor falava às vezes. Eu achava que ele estava falando em outras línguas que eu não conseguia entender o que ele estava falando. Teve uma vez que eu fui para a sala de aula apresentar um trabalho por causa de falar palavras erradas. Eu não conseguia apresentar o trabalho, e o trabalho eu sabia tudo, eu tinha estudado de manhã, tinha estudado à tarde, não estava nem dormindo para poder apresentar esse trabalho. E chegou um dia, no dia do trabalho, eu urinei na sala de aula, na frente de todo mundo, dos meus amigos. Eu saí correndo, não fiquei dentro da sala de aula. Tinha um dia que o professor ia passar trabalhos de sala de aula, os meus amigos escreviam só o meu nome por eu escrever, por pena, compaixão, pela amizade, para eu ter a nota. Desisti de faculdade, desisti de várias faculdades porque eu achava que eu não tinha competência. Eu era o cara mais burro do mundo. Eu era. Eu achava que eu era o cara mais burro do mundo de todos os tempos. Porque eu não conseguia escrever algumas palavras direito. Porque eu às vezes confundo. Às vezes eu confundo esquerda e direita, às vezes eu não consigo. Muitas vezes mesmo, muitas vezes eu escutei gente falar para minha mãe, falar para mim que eu tinha problemas, que eu tinha que ser acompanhado por alguma coisa porque eu tinha problema, que eu não tinha capacidade de ser alguma. Era muito confuso alguém ter que eu não podia estar acompanhando as séries, que eu não podia estar acompanhando as pessoas nas mesmas séries que as outras. E é verdade, era complicado. Eu não sei o que que era. Era difícil. Então, eu eu comecei a acreditar nisso. Eu comecei a acreditar nas pessoas falando que ele tem problema, que ele é burro, que ele tem situações que não pode acompanhar os outros. Fui acreditando nisso. Fui acreditando, fui acreditando. Com 14 anos eu já estava com depressão, não queria mais ter amizade porque eu tinha medo de falar alguma coisa errada, tinha medo de passar vergonha, eu não queria mais copiar nada, não queria mais escrever. Eu estava já muito chateado da vida, com 14 anos. E fui continuando com isso, com essa revolta, comecei a odiar as pessoas, comecei a odiar gente que estava me amando, que estava querendo meu bem, eu achava que não queria nada, que era só pena, pena, pena. Eu acreditei que eu nunca ia arrumar um trabalho, que eu nunca ia conseguir trabalhar, né? Mas até que um dia comecei a pensar como tirar minha própria vida, como que eu ia poder acabar com esse sofrimento por achar que eu era a pessoa mais burra do mundo. Mas aí eu quero dizer uma coisa, que um dia eu consegui, eu pensei, acreditei que eu podia mudar, que eu podia ser outra pessoa diferente, né? Não importava os zeros que eu tirei na vida, mas os zeros que eu errei não só na sala de aula, mas que eu também me lasquei no meio do caminho, né? Eu pensei que eu poderia ser o nota 10, independente do meu passado, que eu podia ser o nota 10 na vida. Eu pensei sim que eu poderia fazer isso. Aí eu comecei a mudar. Comecei. Não foi fácil. Eu quis parar, eu quis desistir muitas e muitas vezes. Eu não queria mais continuar.
Mas sim, um dia eu vi que eu podia mudar tudo, mudar. E dia 10 agora, eu vi o quanto que tudo isso é importante, quanto tudo isso mudou na minha vida. Porque o cara que não conseguia escrever o próprio nome, o cara que não conseguia escrever as próprias palavras, palavras do dia a dia, lançou o livro dele. Eu lancei o meu livro. Eu não sou mais. Eu erro. Tem palavras que eu não consigo escrever hoje em dia. Tem palavras que eu ainda erro ao falar. Tem palavras que eu não consigo aprender. Mas o cara que se achava o cara mais burro do mundo escreveu o livro Seja Nota 10 na vida. Porque eu decidi ser nota 10. O cara que se achava o cara mais burro do mundo, hoje é segundo sargento da Polícia Militar. O cara que se achava que urinou dentro da sala de aula com medo de apresentar um trabalho, faz palestras pelo Brasil hoje. Faz palestras para ajudar outras pessoas. Então, isso foi mais um desabafo, mais um momento que eu queria passar para vocês. Que a gente pode sim ser um nota 10 na vida. Eu me emocionei muito no lançamento do meu livro. Ainda estou emocionado porque ele conta a história, conta tudo isso, conta essa situação de a gente não acreditar, não querer mais aprender porque acha que não consegue, quer desistir de tudo, mas está aqui. Eu sou a prova que a gente pode conseguir fazer o que quiser, pode realizar sonhos, pode mudar vidas. E desculpa, mas é porque eu precisava. Eu acho que eu precisava desabafar um pouco. E muito obrigado a todo mundo. E eu fico muito, muito feliz por esse momento. E todo mundo que faz parte disso. Obrigado, gente.